Pronto. Vamos dar início, tá? Então, pessoal, trabalhar um plano de metas é fundamental para a tua visitação médica. Eu já me deparei várias vezes, né, com empresas que até tinham um representante, mas simplesmente tinham um representante que faz a visitação, tem um painel médico, mas não tem métricas, né? Não trabalha com indicadores de desempenho, não tem números, tá? Então, como é que você vai ter resultado se você não sabe onde você quer chegar, tá? Então, se eu não tenho uma meta, o que eu gerar de vendas vai estar ok, certo? Então, o primeiro ponto durante a implantação ou otimização, se você já desenvolve uma visitação médica na tua farmácia, é implantar um plano de metas, tá? E por quê, né? O que é esse plano de metas, na verdade? É uma forma de você traçar os seus objetivos e dar prazos, né? Dar prazos mais curtos, né? Que é a meta mensal. As metas a médio prazo, eu coloco de 6 meses a 12 meses. Lembrando que se você estiver iniciando a visitação médica do zero, pessoal, o som está bom aí? Se você estiver iniciando a visitação médica do zero, o representante, ele leva um tempo, né? Se o prescritor nunca nem ouviu falar naquele laboratório, é um trabalho de pelo menos 2 meses, tá? Claro, o representante, você pode sim já começar a gerar receituário bem antes, com 2 meses, com 3 meses eu já tive representante dando um retorno, mas de forma a impactar no faturamento, tá? A partir dos 12 meses, então não confunda, o que é que eu vejo muito. Já tá com 6, o representante já tá com 6 meses e o meu faturamento tá o mesmo. Se a sua farmácia está há 40 anos, há 30 anos, há 10 anos no mercado e nunca teve uma visitação médica, gente, claro, não vai ser em 6 meses que o teu faturamento vai ser alterado, você vai dobrar o faturamento por 6 meses de visitação médica. Então, quando se trabalha com metas dentro da visitação médica, você vai trabalhar com metas a curto, médio e longo prazo, tá? E você pode trabalhar com metas, né? Não apenas referente ao faturamento, tá? Você pode segmentar, você pode trabalhar vários indicadores, tá? As suas metas poderão ser trabalhadas muito além do faturamento, que o faturamento, né, o percentual em número de formas, o percentual em número em valores, né, a representatividade das vendas por especialidade sim um indicador. Mas você pode trabalhar com as metas de indicadores de desempenho da tua visitação médica, como a produtividade, desempenho técnico, o tripé, aquele tripé que quem já vem me acompanhando, né? Eu estou sempre falando sobre esses indicadores de desempenho que é fundamental. Produtividade, desempenho técnico, o faturamento, claro, né? Mas o índice de conversão, tá? O faturamento que eu falo, não em relação à farmácia, mas em relação às vendas, né, do representante, certo? Ao receituário gerado pelo representante. Ticket médio pode ser um outro indicador, né? E pode ser sim uma estratégia para eu ter um retorno na minha visitação médica. Se o meu ticket médio é de R$40, normalmente é muito comum você ter esse ticket médio em farmácias onde o foco é dermatologia, homeopatia e ginecologia. Normalmente são especialidades onde o ticket médio é baixo.
Então, fica claro para você que se eu trabalhar com as metas do meu ticket médio, eu posso impactar no meu resultado final, no sentido de que se eu tenho 50% de receituário gerado por essas especialidades, a minha estratégia seria aumentar o percentual do meu receituário em especialidades que trarão mais retorno, no sentido que terão maior valor agregado, por exemplo, ortopedia, nutrição, tá? E aí é uma estratégia de eu trabalhar, subir meu ticket de 40 para 60 reais, um exemplo. Ou eu trabalhar com formulações de maior valor agregado nessas especialidades. Por exemplo, na dermatologia, quanto custa uma fórmula de minoxidil? Vamos colocar aqui, média de 45 reais. Eu preciso aumentar meu ticket voltado com foco nessa especialidade. O que é que eu posso trabalhar? Posso buscar prescritores público A que possam prescrever um tratamento, um protocolo para o melasma com maior valor agregado, ou falando da alopécia, né, que o minoxidil, esse exemplo que eu dei, uma latanoprosta, tá? Claro, aquele prescritor, ele pode não prescrever 10 latanoprosta, o volume em relação, quando comparado ao volume de minoxidil, mas 2 latanoprosta que ele prescreva por mês equivale a 20 minoxidil, né? 400, certo? A 20 formulazinhas de minoxidil. Então, eu tô dando exemplos, gente, da importância, tá? De se tratar um plano de metas. E o plano de metas eu posso trabalhar nos mais variados segmentos, não só a faturamento, tá? Mas no faturamento, em relação ao ano anterior, né, quando se fala de faturamento, ticket médio das formulações, trabalhar as especialidades, né, em que especialidade eu devo focar mais, metas por prescritor, a média anual do prescritor X foi 5 mil reais, vamos colocar uma meta de aumentar o volume de prescrição dele em 20%? Claro, você tem que avaliar estrategicamente se é possível. Será que a gente consegue converter mais? Tá? Então, pessoal, o primeiro ponto você deve traçar os seus objetivos, tá? Ou seja, metrificar, estipular valores em vários segmentos, tá? Dentro do teu plano de ação, certo? Na visitação médica, ok? Só lembrando que eu estou fazendo uma introdução, né? Estou fazendo uma explanação e depois eu vou te mostrar na prática como funciona, tá? Então eu vou te mostrar através de uma planilha e se você tiver interesse, se você tiver com alguma dificuldade em relação ao teu plano de metas, é só você fazer a solicitação que eu posso te ajudar aqui, te dar uma consultoria gratuita e ao vivo, ok? Então, e por quê, né? Porque, Alana, eu já dei alguns motivos, né? É muito importante que você trace o plano de metas, mas eu vou falar mais alguns, tá? Motivação. É importante? É importante ter um plano de metas para motivar a minha equipe? Sim ou não? É preciso eu desenvolver um plano de metas, né? Para motivar a minha equipe, manter minha equipe motivada a vender mais? Sim, Dayana sempre muito participativa. Sim, né? Sim. Mas lembre-se que a motivação ela vem de dentro para fora, tá? Então é importante sim o colaborador ter metas, ter nós termos treinamentos, né? Ele desenvolver treinamentos, reuniões
Isso, gente, é um trabalho que a gente fala de ambiente, trabalhar o ambiente motivacional, certo? Lembrando que se você for ou o representante for uma pessoa desmotivada, né, que tem vários fatores relacionados, não tem metas e comissão e bonificação que vá fazê-lo motivar. Vou dar um exemplo, né, de um propagandista, tá? No começo ele fazia um trabalho muito bacana, ele foi contratado, né? Em 6 meses ele teve um resultado excelente, ele aumentou em 50%, né, o ganho dele. Entretanto, a partir dos 6 meses eu comecei, mesmo nós mantendo as metas, né, as premiações, as comissões, eu comecei a ver ele um pouco desmotivado, né? E o que é que estava acontecendo? Ele iniciou um relacionamento e a esposa dele, né, não gostava, né, que ele desenvolvesse o trabalho de representante, porque ele lidava, né, com mulheres e tudo mais. Ciúme, né? Ciúme. E isso começou a desmotivá-lo, né? O fato do seu relacionamento, né, não ir bem, por questão profissional, né, afetou o profissional, afetou o seu relacionamento. Chegou uma hora que ele abriu o jogo para mim: olha, Alana, estou bem desmotivado porque minha esposa, quase todo dia nós temos alguma discussão, ela não aceita o fato de eu estar fazendo visitas médicas, alguns prescritores entram em contato comigo, prescritoras entram em contato comigo e tudo mais. Então, não teria naquele momento comissão e dinheiro que o motivasse, certo? Por quê? Porque foi um fator intrínseco, não tinha como mudar, tá? Então, trabalhar um ambiente motivacional é de extrema importância. Entretanto, e a motivação, né, vem de dentro para fora, tá? Então é muito cuidado até quando você vai trabalhar, se você vai atuar nesse setor, se você vai escolher um representante para atuar nesse setor, a questão motivacional, ser uma pessoa para cima, resiliente, é muito importante, tá? E a comissão, o batimento de metas vai ser só uma consequência disso, tá? Estratégias comerciais. Eu só vou conseguir desenvolver estratégias comerciais se eu trabalhar em cima das metas, tá? Então, o que são essas estratégias comerciais? É poder trabalhar em cima de comissão. Se eu trabalhar, por exemplo, com comissão variável, que eu vou dar um exemplo para vocês na prática, certo? E se eu trabalhar, por exemplo, com bonificação. Eu particularmente gosto de trabalhar com os dois. A comissão, desde quando o representante inicia o trabalho, e a bonificação a longo prazo, tá? Quando o representante faz 6 meses de empresa, 1 ano, tá? 12 meses e assim vai. Um ponto importante, se você vai ingressar nesse mercado, ou se você atua na indústria, por exemplo, é que normalmente na indústria se trabalha por premiação ou bonificação. Então, quando aquela equipe bate a cota, né, que é uma meta segmentada até por produto, muitas vezes, ele recebe uma premiação, tá? Que é um valor X, tá? Determinado pela empresa. E com a premiação você pode dobrar, inclusive, seu ganho ou triplicar, certo? Quando você trabalha com comissão, na manipulação, o mais comum é comissão, que um percentual sobre as vendas, tá? E eu vou explicar melhor como eu vejo muitas vezes os gestores perguntarem como eu vou trabalhar, como é que eu vou comissionar o meu representante, né? Então, você vai ter essa resposta aqui nessa live. Pessoal, eu tô colocando aqui na mesa a minha metodologia de trabalho nas consultorias, que dá muito certo, tá bom?
Então, detalhe, essa live só ficará, essas, né, desse evento, Semana de Visitação Médica na Prática, as lives só ficarão disponíveis até domingo, depois todas serão tiradas do ar, tá bom? Então, se você perdeu alguma, volta lá, assiste a todas as lives, gente, que estão valendo muito a pena. Esse evento, se você for buscar qualquer evento voltado para visitação médica, não tem nada igual. Por quê? Porque a gente está trabalhando, nós estamos desenvolvendo, né, estimulando vocês a praticar, tá? De alguma forma. Então, na live do Belato, pessoas saíram com script de visitação montada. A live de ontem, vocês saíram como funciona uma entrevista na prática, com feedback na prática da Patrícia, que participou, foi a corajosa da live. E hoje eu vou mostrar para vocês em uma planilha como nós podemos trabalhar metas e comissões na prática. E se alguém quiser aqui trabalhar, colocar aqui sua dificuldade, é só fazer a solicitação. Você já pode fazer agora a sua solicitação, que quando chegar no momento da prática, eu te convido para você expor sua dificuldade em relação a esse tema de plano de metas, ok? A Dayana colocou, você acaba com a sua própria motivação. Qual é a porcentagem, qual é o percentual ideal, Alana? Vamos já chegar lá, tá, Dayana? Eu vou te mostrar através de uma planilha como a gente trabalha. Gente, comissão, esse sistema, quando bem trabalhado, é fundamental para você ter resultado na visitação médica ou em qualquer setor de vendas, concorda? É de extrema importância o representante estar lá se esforçando para converter receituário. Então, por que não trabalhar com um ganho, né, com a meritocracia, onde ele vai receber de acordo com o seu mérito, né? Certo? E como desenvolver esse plano de metas? Gente, como desenvolver? O primeiro ponto que para você desenvolver seu plano de metas, tá? Você deve trabalhar seu histórico financeiro, tá? É importante que você saiba o seu faturamento anual, pelo menos nos 2 últimos anos, tá? Você também avalie seu faturamento mensal no último ano, tá? E também seu faturamento por período, ok? Então, no primeiro trimestre, primeiro trimestre de 2020, teve um crescimento de quanto em relação ao ano anterior? Então, você não consegue ir para lugar algum, repetindo, você não vai conseguir ir para lugar algum se você não tiver o seu histórico financeiro, tá? Se você não tiver números nas suas mãos, certo? E aí, digamos, e aí eu vou colocar 2 situações para você. Digamos que sua visitação médica está iniciando do zero, você nunca teve um representante. Como é que você vai trabalhar? O seu parâmetro pode ser em relação à média de vendas anual. Então, digamos que ele está iniciando agora em outubro, tá? E aí você vai colocar uma meta para ele em relação à média anual e também você vai trabalhar em relação com um parâmetro, tá? Em relação ao ano anterior, certo? Você vai entender melhor quando eu te mostrar a planilha. Eu vou te mostrar uma planilha real, tá? Não real, né? Os números são fictícios porque não é de nenhum cliente, mas normalmente eu trabalho com planilhas para ficar mais claro para você, tá? Então, um outro ponto importantíssimo, você vai ter o histórico financeiro, né? Histórico financeiro. A média de vendas anual do ano anterior, tá? A mensal é muito importante. E você vai também definir KPIs, que são os indicadores de desempenho. Em cima desses KPIs, você vai definir as metas,
tá? Que o representante, ou se você é representante, você pode estar definido para você mesmo, tá? É muito importante. Metas que devem ser reais e ao mesmo tempo desafiadoras. Como, Alana? Pessoal, visitar prescritores. Na minha região, visitar 10 prescritores ao dia é uma meta real e desafiadora, tá? Visitar 20 prescritores por dia é uma meta que foge dos limites, né? Dos limites de tempo para minha cidade, né? A limitação de combustível, distância, e também é desafiadora, claro, não é impossível, mas é uma meta que dificilmente um propagandista de manipulação poderia atingir, tá? Dentro da minha cidade. Por isso que o cenário é muito relativo. Vai ter cidade, né, interior, que a malha de prescritores é muito baixa. Então, às vezes, 10 prescritores por dia já foge totalmente, né, do real, certo? Então, o primeiro passo é você trabalhar com números reais, tá? E desafiadores. Por exemplo, se eu colocar 6 prescritores por dia, é uma meta real, mas para nossa realidade não é desafiador. Eu tenho um representante que faz 6 prescritores em uma manhã, ok? Então, quando você trabalha com metas muito acima, não adianta você colocar uma meta lá em cima. Por quê? Porque o teu representante não vai bater, você vai se frustrar, ele vai se frustrar e começa o processo de desmotivação, tá? Então, trabalhe com metas reais, mais desafiadoras, tá? Então, KPIs, falando um pouquinho dos KPIs, certo? Os indicadores de desempenho, você pode definir a produtividade, o índice de conversão. Produtividade é o número de prescritores, né, que você deve fazer no mês, número de visitas, não número de prescritores, tá? Número de visitas que você consegue fazer no mês e a média, né? A média de visitas por dia, certo? Esse é um indicador. Quando você vai avaliar os indicadores, não é porque aquele representante tem uma produtividade muito elevada que vai trazer resultado, não, tá? E aí entra o canetar. Então, será que ele não está só canetando? Como é que está a qualidade da visita? Por isso que eu tenho o desempenho técnico. Esse desempenho técnico é avaliado tanto com acompanhamento, né? Eu, no caso, ou o gestor do representante faz um acompanhamento com ele e avalia seu comportamento, sua postura, tá? A gente desconta, claro, eu desconto, claro, o nervosismo, porque não sei o que é isso para o gestor, né? E na realidade, eu até me ponho no lugar da pessoa, que quando você tá com um gestor, você fica um pouco nervoso, né? Você tá, querendo ou não, você tá sendo avaliada, mesmo que eu sou muito tranquila, né? Em relação à questão de avaliação. Minha sistemática é mais segurar a mão do que apontar o dedo. Para mim, a questão de apontar o dedo não dá resultado. E um outro indicador que eu acho muito importante é o índice de conversão. A longo prazo, médio e longo prazo, você vai contabilizar o percentual de prescritores que estão gerando receituário, estão gerando demanda em relação ao número total de prescritores visitados. Então, por exemplo, se eu visito no mês 100 prescritores, eu tenho 100 prescritores visitados e desses prescritores, 20 prescreveram, o meu percentual de conversão é de 20%, certo? Então, índice de conversão, produtividade, desempenho técnico e faturamento
no caso, esse faturamento, o relatório do representante, eu acho, na minha opinião, e dentro da nossa metodologia, são os 4 pontos, os 4 indicadores mais importantes que você deve avaliar. E claro, você pode, inclusive, trabalhar em cima das metas sobre esses indicadores, ok? Ficou claro, pessoal? Você tem alguma pergunta em relação a esse conteúdo? A Dayana colocou que trava, né? Trava mesmo, Dayana, entendo. Então, pessoal, agora nós vamos para a prática, tá? Se você tem alguma dúvida no plano de metas da sua empresa, aproveita, tá? Que eu posso fazer uma consultoria gratuita, tá? Não é uma consultoria, né? Como eu faço com o cliente, mas eu posso estar te ajudando aqui, tá? Nesse momento, certo? Então, eu vou virar aqui a câmera para a TV. Quero todos comentando no nosso canal do Telegram, tá? Me passem o feedback em relação à semana de visitação na prática. É muito importante para nós. Estou amando o feedback de vocês. Algumas pessoas já comentaram no Telegram. Eu deixei, inclusive, o grupo aberto, o chat aberto, para você deixar lá teu comentário, colocar possíveis dúvidas, tá? Então, pessoal, me sinalizem se vocês estão conseguindo visualizar. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Bem, então eu vou mostrar aqui como funciona. E se você tiver alguma dúvida em específico, eu vou ativar, vou te convidar para estar participando aqui e eu estar montar de repente o seu plano de metas, enfim. Então, pessoal, eu vou partir aqui de um salário bruto de R$2.000, tá? Que é o mínimo que eu considero que um profissional de nível superior, o fixo, deve ter, certo? E aí, eu vou colocar aqui alguns parâmetros. Essa é uma forma, eu vou mostrar dois planos de meta para você, tá? Plano de metas para vocês. E aí, quais são os parâmetros que eu defini para essa empresa, certo? O desempenho técnico é referente a como aquele representante ele está capacitado tecnicamente em relação àquele material que a gente trabalhou. Então, digamos que ele recebeu... Gente, eu vou levantar para vocês me visualizarem. Então, se aquele representante ele fez um determinado treinamento sobre um determinado ativo, eu fiz o acompanhamento dele para alguns prescritores, né, na visita de alguns prescritores, e eu dei uma nota 8, tá? Eu dei uma nota 7, tá? Ele não recebe comissão. Mas se ele até 7, se ele teve uma nota entre 7,5 e 8,9, ele recebe uma comissão de 3% em cima do salário bruto, ou seja, em cima de R$2.000, tá? E se ele tem um desempenho excelente, se ele recebeu uma nota de 9 a 10, tá? Ele vai ter uma comissão de 7% acima acima do salário bruto. Pessoal, aqui a gente desenvolve esses percentuais, a gente coloca de acordo com... nós desenvolvemos um diagnóstico na farmácia, né? E aí nós avaliamos até que ponto a farmácia pode trabalhar com comissão, certo? Vai depender muito do fixo, de repente o fixo é inferior, o fixo é superior, e a gente trabalha também com o jogo de comissão, tá? Eu estou dando aqui um exemplo. Não levem como algo definitivo, tá? Mas no geral eu trabalho com comissão de 3 a 7%, tá? E aqui, então nesse caso, digamos que a meta do mês, né, trabalhado foi 9. Então se ele atingiu, se a meta de julho foi 90, né? A gente, dependendo do grau do representante, a gente coloca também.
E a nota dele foi 9, tá? Então ele recebeu a comissão de 7%. Então ele recebe 7% sobre 2.000, que dá R$ 140 de comissão. Pessoal, eu nem cheguei em faturamento, tá? Eu estou colocando só em cima, comissão em cima dos indicadores de desempenho, né? E essa sistemática é uma sistemática de meritocracia mesmo. Quanto ele tem se dedicado, quanto ele tem se capacitado em relação ao desempenho. Essa comissão trabalhada é em relação ao desempenho dele, certo? Do representante. Um outro parâmetro, um outro indicador é a produtividade. Então, nós temos aqui, se ele tiver 90 a 100%, bater de 90 a 100% da produtividade, ele recebe 3%, 101 a 110%, 8%, e acima de 110%, 12% de comissão, certo? E aí, dando um exemplo aqui, ó, de um representante que a meta era 176 visitas no mês e ele fez 188 visitas. Ele fez comparando o número de visitas realizadas e o número de visitas que tínhamos como meta, tá? A meta, no caso aqui, se eu não me engano, eram 8 visitas dias, tá? Ele fez 7% acima da meta. Então, ele vai receber uma comissão, tá? De 8%. 8% sobre R$ 2.000, ele está recebendo uma comissão de R$ 160, tá? E uma outra métrica, né, que você deve utilizar e definir uma meta é em cima do faturamento. Então, assim, quando estamos no primeiro ano do representante, tá? Quando nós estamos no primeiro ano do representante, não tem como a gente fazer o comparativo em relação do seu desempenho em relação ao ano anterior, certo? Então, o que é que acontece? Nós trabalhamos em cima da média anual anterior. Se ele iniciou agora em outubro, o comparativo que eu vou fazer é em relação à média do período de outubro de 2020 para trás, certo? No caso de outubro de 2019 a outubro de 2020, certo? Então, digamos que no mês de outubro, esse mês de outubro eu defino uma meta de 50 mil, certo? E eu vou explicar para você como é que eu vou definir essa meta anual, tá? Essa meta mensal. E o valor do mês foi de 60 mil. Ele conseguiu fazer 60 mil em vendas, tá? Então, ele teve uma diferença, ele vendeu 10 mil a mais em relação à média do ano anterior. Então, nesse caso, eu trabalho um percentual em cima desses 10 mil. Então, nesse caso, eu posso trabalhar um percentual em cima dessa diferença, tá? Algumas farmácias trabalham com percentual em cima do faturamento. Também pode ser uma opção, vai depender muito do teu faturamento. Agora, o que eu quero te falar? A sua meta pode ser baseada em relação, digamos que você vendeu a sua média, o seu mês, em outubro do ano anterior, né, de 2019, você tinha uma venda de 100 mil. Então, como definir a meta para o representante, tá? Você vai colocar um percentual em cima da inflação e colocar um percentual, e aí eu retomo, real e desafiador. Então, será que se eu colocar 20% acima desse valor é real e desafiador? Então, gente, é bom senso, é avaliar o teu cenário, tá? Então, se eu faturei mês passado, em outubro de ano passado, 100 mil reais e hoje, com toda a inflação, eu consegui 120 mil reais, é possível, é viável para o meu representante, certo? Então, esse é um ponto importante. Então, se você for somar o total da comissão, tá? Vai ser 140, 160
mais 200 dá 500 reais. Então, o representante vai ter 2.000 de salário fixo, tá? Sem os benefícios, tá, gente? Mais 500 reais de comissão, tá? Um outro exemplo que eu gosto de trabalhar é esse daqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para você. Você pode trabalhar com a comissão fixa. Você viu aqui o que é que diferencia desse plano de metas para esse, certo? No caso aqui, eu estou tratando sobre os dois, sobre a meta e sobre o sistema de comissão e bonificação. Não cheguei na bonificação. Entenda que comissão, só um parênteses aqui, comissão faz parte do salário. É como se fosse uma variação do salário. Ele está recebendo sobre as vendas, sobre o trabalho desempenhado. É uma obrigação da empresa pagar e é uma obrigação do funcionário vender, ter aquela venda mínima, tá? Então, por isso que tem empresa, por exemplo, que só paga comissão a partir de um valor X em vendas, tá? E a bonificação ou premiação, como o próprio nome fala, é um bônus. Se a minha meta, se eu coloco minha meta em relação ao ao ano passado, em outubro, foi se ano passado, no mês de outubro, eu vendi 100 mil. A minha meta básica é 120 e eu vou colocar a minha meta prêmio 140 mil. Se o representante, por exemplo, bater a sua meta prêmio, né, que é uma meta bem super desafiadora, ela não chega a ser fora do real, mas ela vai um pouco mais além que a meta básica, você pode trabalhar com uma bonificação. E a bonificação não necessariamente precisa ser dinheiro, né? Pode ser um jantar, pode ser uma viagem, pode ser uma hospedagem em um final de semana com a família, em um hotel, tá? Pessoal, e isso eu particularmente acho fundamental, tá? E como é que eu trabalho na bonificação? Eu determino metas trimestrais, tá? Quando o representante ele já está maduro no setor, não inicialmente, nós colocamos metas para cada... Se em 3 meses você bater todas as metas estipuladas, né? Por 3 meses consecutivos, você tem um valor de R$1.000 a mais, digamos, tá? E assim, e você pode trabalhar com várias formas de bonificar o teu representante, certo? Então, nesse modelo aqui, né, o primeiro modelo que eu apresentei, o percentual é referente, tá? Você coloca a meta do representante baseado na média anual anterior e o percentual é em cima da diferença, tá? Nesse sistema aqui, você estipula a meta para aquele mês, aquele representante. Essa meta não é baseada no faturamento, é baseada mesmo na venda do prescritor, certo? E aí, do representante. E aí, como funciona? Você pode, digamos que, eu vou dar um exemplo prático aqui. Digamos que a meta determinada de vendas daquele prescritor daquele representante, a meta básica era de R$50.000. E ele bateu e ele fez 51 mil. Resultado, ele fez 51 mil. Então, ele vai receber 3% em cima dos 50 mil, dos 51 mil, tá? Pessoal, não estou falando do faturamento da empresa, eu estou falando das vendas reais dele, certo? 0,03 percentual. Deixa eu fazer aqui. Vai ser vezes.
Então, ele teve, além do salário de R$ 2.000, ele vai ter R$ 1.530 de comissão, certo? Ok? Pessoal, claro, 50 mil já é um vendedor, já é um representante maduro. E se ele bater e digamos que a meta prêmio dele seja 60 mil, então, no caso, ele não vai mais receber 3% de comissão, ele vai receber 5% de comissão sobre as vendas, tá? Ok? Mais uma vez, Alana, como eu determino essa meta? Se o preço, e agora nesse caso aqui eu já sugiro esse modelo para aquele representante que já está maduro, ou se você já tem um setor de visitação médica, tá? Se você já desenvolve um setor de visitação médica, você já tem um parâmetro mensal. Então, digamos que em outubro do ano passado ele fez o representante, né? No caso do teu setor de visitação médica, fez 40 mil em vendas, tá? Então, o que é que a gente coloca? Um percentual da inflação mais 10%, 10 a 20% sobre o percentual total, tá? E aí vai variar. Alana, eu posso começar com 5%? Pode. E aí você tem que entender o cenário do teu mercado. Por exemplo, na pandemia, o mercado estava super aquecido. Embora as visitas presenciais não estivessem ocorrendo, tinha sim profissional atendendo e tinha sim demanda de determinadas prescrições. Então, de acordo com esse cenário, você ia aumentar quanto em relação ao ano anterior? Uma média de percentual também é quando você compara de 2018, outubro de 2018 para 2019, quanto foi o crescimento, considerando a taxa, né, a taxa de inflação. Foi de 10%, então eu vou colocar uma meta de crescimento de 15%, certo? Então você pode trabalhar com parâmetros. Então foi o que eu falei no início da live. Você vai precisar trabalhar com o histórico financeiro da tua empresa para você determinar a sua meta, tá certo? Isso é fundamental. Pessoal, aqui eu coloquei aqui uma comissão fixa, com uma meta básica e uma meta prêmio. Mas você pode trabalhar também com uma comissão variável, que entra aí a meritocracia, tá? Então, isso pode ser combinado às atividades diárias do representante, tá? Então, se ele faz o envio de relatórios diários, ele tem mais 0,03%. Se ele atingiu a meta de índice de conversão, e aí eu vinculo a essa comissão variável aos indicadores de desempenho, as metas de indicador de desempenho, os KPIs, tá? Então, se ele atingiu 20% de índice de conversão, que foi a meta que eu determinei, mais 0,2% em cima da comissão, certo? Se ele bateu a produtividade que você colocou como meta, digamos que você colocou 8 prescritores dias, ele vai ter mais 0,5% sobre as vendas dele, tá, gente? Não é sobre o faturamento total. Se ele bateu a meta prêmio, ele vai ter, se eu determinei que ele bateu 50 mil e a meta básica dele foi 50 mil, tá? Então, ele vai ter mais 5% na comissão. Então, ele vai ter um total de, digamos que se ele bateu a meta básica, ele já vai partir de um fixo de 3%, tá? Que daria 1.530, mas ele vai ter também, digamos que ele bateu todos esses indicadores, né? Só não a prêmio, digamos que ele não bateu a prêmio, ele vai ter aqui mais 0,3, mais 0,2, meio, mais 1,5%, certo? Então, aqui, ao invés de ele ter 3%, ele vai ter 3% que é a fixa, mais 1,5% de variável. Então, ele vai ter 4,5% de comissão, certo? Alana, mas envio de relatórios é uma obrigação. Pessoal, é uma obrigação, mas por que não dar um adicional se ele está fazendo por onde? Se ele está dando o seu melhor. Lembrando que o relatório diário é uma obrigação, mas exige um tempo extra, né? De trabalho,
faz parte do trabalho, mas muitas vezes ele não consegue, por exemplo, enviar em tempo real. É isso que a gente pede, para não deixar acumular. Então ele chega em casa, vai fazer os relatórios, vai enviar, tá? O índice de conversão, produtividade e a meta básica é obrigação, sim, você bater as metas, né, determinadas pela empresa, que a empresa precisa daquilo. Mas é uma forma de bonificá-lo por ele estar batendo, bonificá-lo não no caso, né, dar um adicional. A variável não deixa de ser uma comissão, porque a sua obrigação é a comissão física, então é uma bonificação no que se refere à variável, tá? Então, dar um adicional, né, pagar um adicional, também pode ser uma forma de estimulá-lo a buscar cada vez mais, tá? Os resultados colocados pela empresa, certo? Ok, pessoal, mas você tem alguma dúvida? Você gostaria de trabalhar algum ponto em cima da tua farmácia? Deixa eu ver aqui. Temos a Maria dos Reis. Maria dos Reis, você gostaria de ser convidada aqui para tirar alguma dúvida? Pronto, então vamos lá. Maria, vamos combinar o seguinte: se a sua dúvida for muito específica, a gente pode estar fazendo. Tá dando que não pode participar. Entre em contato conosco pelo direct, que a gente pode estar fazendo um vídeo chamada que eu tiro a tua dúvida, faço essa consultoria gratuita com você, no caso, se você for gestora de farmácia, tá? E eu te ajudo e vou tentar te ajudar, tá certo? No teu plano de metas, tá bom? Pessoal, 20 minutos restantes, eu espero que você tenha aproveitado a live de hoje. Se você gostou, deixa lá teu comentário nos comentários aqui do Instagram, ou acessa o nosso canal do Telegram, o link está na bio, e deixa lá teu comentário no grupo, que vai ser muito importante para nós. Amanhã vamos entrar como elaborar um material de visitação médica na prática. Um beijo e até amanhã!